Metrópole Entrevista. A gente vai conversar agora com o Alberto Ágio, ele é historiador e professor de História da América Latina na Universidade Estadual de São Paulo. Professor, obrigado pela conversa, de estar aqui presente com a gente. Queria começar lhe perguntando sobre esses constantes ataques que Bolsonaro tem feito à nossa democracia, incitando movimentos populares de rua. E primeira pergunta que eu queria lhe fazer é se há um paralelo na história do Brasil de algo nesse sentido. Eu digo assim, de uma direita que tem insuflado uma massa e tenha feito esses ataques, né, a modo de democracia se abalar ou ser posta em xeque. A gente sabe de movimentos de outros presidentes que flertavam com a direita, como Jânio Quadros, por exemplo, mas nunca chegou a ter um movimento de rua nessa dimensão. Você acha que nesse caso de Bolsonaro é algo inédito? É a primeira vez que a gente tem isso no país? Bom, boa tarde aí para vocês, agradeço o convite. Olha, e não apenas eu, mas diversos analistas, estudiosos, têm visto com muita preocupação essas ações do Bolsonaro, né? Então, está claro que na história do país houve um movimento político com força significativa para o período, que foi o movimento integralista, né, nos anos 30, que teve efetivamente um apoio de massas, mas não era governo, estava fora do governo, era um movimento político com grande influência social e cultural e que, digamos assim, coqueteou com o grande político da época, depois da Revolução de 30, que era o Getúlio Vargas, tentava fazer com que o Vargas se aproximasse de regimes como o nazismo, como o fascismo, e compusesse efetivamente uma aliança com os integralistas. Os integralistas acabaram forçando a barra, né, e, enfim, o Getúlio, logo depois de ter colocado os comunistas reprimido os comunistas por conta da insurreição de 35, os integralistas, achando que iriam conseguir ocupar um lugar protagonístico no governo do Getúlio, forçaram a barra, tentaram até um assalto ao poder, e aí o Getúlio, inclusive, os excluiu da aliança política e passou a governar exclusivamente com o seu pessoal, com o seu apoio, e, digamos, afastou os integralistas da influência que eles tinham sobre diversas áreas da política brasileira. Então, alguma coisa próxima disso está lá nos anos 30. Bolsonaro, de fato, é uma novidade, algo, digamos assim, inédito, como um líder de extrema-direita, avesso à democracia, com uma trajetória política bastante questionadora do regime que se estabeleceu depois da ditadura, depois de 85, com a Constituição de 88. Então, Bolsonaro, de fato, é uma espécie de expressão, né, eu não diria uma anomalia em relação à democracia, ele é um adversário da democracia. O Bolsonaro nunca participou de organizações políticas, movimentos políticos, ideias políticas favoráveis à ampliação, enfim, inclusive a uma vida minimamente democrática. Ele chega a ser anti-institucional, no limite das instituições. Então, de qualquer maneira, o que nós temos hoje é um governo de uma pessoa como Bolsonaro, de uma liderança reacionária, antidemocrática como Bolsonaro, mas no contexto de estruturas e de uma cultura política democrática que ainda resiste,
né, através das instituições e das organizações políticas, né, da sociedade política e da sociedade civil, resistem ao Bolsonaro. Senão nós já teríamos um regime político de extrema direita instalado no Brasil, que hoje seriam regimes similares ao da Hungria, ao da Polônia, ao que foi, de certa forma, o governo Trump nos Estados Unidos, ou seja, daquilo que se vem chamando de democracias iliberais, ou seja, regimes autoritários, regimes de direita. Mas ainda bem que nós não temos, né? Nós não temos isso no Brasil, né? As instituições, a sociedade no seu conjunto, tanto a sociedade política expressa nos partidos, nos movimentos, nas instituições do parlamento, nas instituições de controle, tem resistido a que o Bolsonaro, através da sua iniciativa governamental, possa infringir, não é, um ataque, né, muito direto e um ataque sem volta, né, à democracia. Há uma guerra aí, né, uma guerra de defesa da democracia pela sociedade, uma guerra de ataque, que antes foi de movimento, agora é uma guerra posicionada do Bolsonaro, tentando atingir as instituições, mas ainda bem que a sociedade brasileira tem conseguido, através das suas instituições, resistir a esse ataque. Agora, professor, o senhor citou o Bolsonaro como uma experiência inédita no Brasil, né? A primeira vez que uma direita antidemocrática emerge com essa força, né? Com a qual ele se elegeu, quantidade de votos. O senhor citou o integralismo, né? O Plínio Salgado, eram movimentos que compuseram um governo, ou tentaram pautar um governo. Bolsonaro não, já foi eleito com uma agenda pronta de coisas que ele defendia e posições abertamente antidemocráticas. Nesse sentido, eu queria perguntar ao senhor se o senhor acredita que na população brasileira cresceu esse sentimento de não crer mais na democracia, ou seja, há uma parcela muito grande de pessoas que já não consideram um regime que funcione, que dê proteção a elas, garanta liberdades individuais, ou se essas pessoas acabaram enganadas também pelo canto da flauta de Bolsonaro, pelas promessas que ele trouxe. Você acha que a gente pode dizer que no Brasil existe uma parcela da população que já não crê mais na democracia? Olha, eu acho que é preciso pensar sempre na democracia. A democracia é uma questão complexa. Segundo várias definições, né, o melhor dos regimes, porque todos os outros são mais deficientes, mais ineficazes, mais agressivos, né? Digamos assim, ele é o regime menos pior, porque todos os outros são muito piores. De fato, a democracia precisa ser compreendida. A democracia não é uma fórmula simples. A democracia é algo que se tenta construir há algum tempo, né? Podemos ver que já, né, desde o século XIX, no mínimo, nós temos alguns teóricos que pensaram a democracia, a dificuldade de se construir a democracia, a despeito de que ela estivesse sendo construída em vários lugares. Nessa história, existem momentos em que a democracia foi agredida violentamente por guerras, por revoluções e por regimes totalitários que eliminaram qualquer convivência política pluralista, que eliminaram qualquer igualdade política de participação, como foram os regimes do fascismo e do nazismo. Retomando, né, essa perspectiva de análise, né, eu creio que a sociedade se tornou muito complexa de todos os pontos de vista, do ponto de vista da infraestrutura, da tecnologia, da velocidade das informações, da educação, etc. E a democracia teve que acompanhar isso.
Quer dizer, a democracia grega, lá longe na história, era uma democracia direta para uma minoria da sociedade. No nosso tempo, a democracia contemporânea é uma democracia de multidões, de milhões de pessoas. Então, ela só pode ser uma democracia representativa, como se sabe, do século XIX para o século XX, agora no século XXI. Essa democracia representativa vive diversos desafios, né, na crença das pessoas, porque a democracia só existe através dos seus representantes, das suas instituições. Então, obviamente, não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil de se compreender. E ela também é objeto da ascensão de demagogos que tentam responder questões muito difíceis e muito complexas do governo de maneira fácil, de maneira muito direta, como se isso fosse possível. Então, nessa circunstância, não é descabido as pessoas se perguntarem sobre se a democracia é boa, se a democracia responde aos anseios dela, etc, etc. E nesse contexto é que aparecem lideranças como a do Bolsonaro, que tentam responder de maneira simplista, de maneira direta e ineficaz, como nós estamos vendo agora. Né? O que é o Bolsonaro no governo? O Bolsonaro no governo é um conjunto e uma sequência de desastres um atrás do outro. Então, o problema do Brasil não é a democracia, a sua eficiência, aquilo que ela promete, aquilo que ela entrega. O problema do Brasil é que, democraticamente, se elegeu uma liderança numa conjuntura bastante particular, que precisa ser compreendida, e, a partir daí, esse governo responde à sociedade de uma maneira em que só se vê resultados negativos, do ponto de vista da convivência entre as pessoas, do ponto de vista da melhoria das condições de vida das pessoas, do ponto de vista da inserção do Brasil no mundo, do ponto de vista da defesa da vida com a pandemia. Né? Então, do ponto de vista da corrupção dos recursos públicos. Então, tudo aquilo que o Bolsonaro prometeu, vinculou à sua figura, foi sendo destruído por ele mesmo, através de uma gestão inteiramente desastrosa, desde o ponto de vista sanitário ao econômico e ao político, e hoje ele é uma liderança política que tem apenas nos seus apoiadores aqueles que o valorizam, né? O seu governo, os seus apoiadores, e não tem capacidade de ampliar para aqueles que são diferentes dele. Então, o Bolsonaro é uma destruição da democracia naquilo que a democracia significa de política do nosso tempo. Ou seja, um líder político do nosso tempo é um líder que tem ideias, propostas e projetos e que visa convencer a sociedade, convencer os outros atores diferentes dele para que sigam o seu caminho, a sua proposta. Isso nós não vemos no Bolsonaro. Não existe isso no Bolsonaro, nem no seu governo, e não existe mais enquanto projeto, enquanto discurso. Então, é por isso que a nossa situação política hoje é de muito mal-estar, porque nós, enfim, por circunstâncias que precisam ser explicadas, não temos condições, não conseguimos tirar o Bolsonaro, realizar o impeachment do Bolsonaro para que ele saia de onde ele está, porque, de fato, se configurou num erro da sociedade ao elegê-lo em 2018. Então,
há um mal-estar, há uma necessidade, obviamente, de seguirmos dentro das regras democráticas, para que, através dessas regras democráticas, se possa, então, dentro da normalidade, dentro da possibilidade de alternância no poder, que nós vamos ter na presidência da República e em todas as estruturas representativas nacionais nas eleições gerais de 22, que se estabeleça uma superação do Bolsonaro. Por isso que eu digo que a eleição de 22, né, ela é uma eleição que deve ter, e eu quero pensar que tenha mesmo um caráter plebiscitário, ou seja, de dizer não ao Bolsonaro, esse caminho que, infelizmente, se seguiu em 2018, não pode seguir mais. Que caminhos vai seguir? Aí é uma outra questão que nós podemos discutir. A gente está conversando com o Alberto Agio, historiador e professor da Unesp. Professor, nosso tempo está um pouco esgotado, mas eu queria lhe fazer uma última pergunta, que é o seguinte: se se confirmar o prognóstico das pesquisas e Bolsonaro for derrotado realmente em outubro, o bolsonarismo não desaparece com a saída dele do poder. A gente vai ter ainda aquela parcela da população que continua desacreditando no sistema político, questionando como fazer para que essas pessoas acabem se integrando e se conectando com esse regime. Em outros momentos da história, o que foi feito para que movimentos como integralistas ou movimentos fascistas, nazistas, essas pessoas que desacreditam no regime e continuam questionando e enaltecendo práticas autoritárias, como fazer com que elas desistam disso, sejam convencidas de que a democracia ainda é, dentre os piores regimes, o melhor, como você bem citou? Então, eu creio que a democracia possibilita isso, possibilita até que correntes políticas, como aquelas que apoiam o Bolsonaro, aquilo que se chama de maneira difusa de bolsonarismo, a democracia permite que eles existam, que eles se expressem, não é? A nossa tragédia atual, para usar assim um termo, tragédia entre aspas, né, é que o Bolsonaro hoje é governo, ele é o chefe de governo. E é óbvio que, assim como a democracia permite a existência de atores políticos que a questionem do ponto de vista até da extrema esquerda, haverá que permitir também que, do ponto de vista da extrema-direita, isso possa existir. Então, qual é o segredo da democracia? O segredo da democracia são as suas diversas regras, né? Ou seja, é necessário que a democracia seja vivida e seja compreendida pelos cidadãos que tenham uma cultura política capaz de compreendê-la no sentido tanto da essência desse regime político, a democracia, quanto das suas regras e da convivência com aquilo que sempre propósito da democracia, permitir que você possa conquistar tudo o que você queira, desde que você obedeça às regras do jogo e desde que você possa convencer não só os seus, mas aqueles que são diferentes de você a pensar de maneira conjunta com aquilo que você almeja, com os seus projetos para o país, para a sociedade. Ou seja, a democracia precisa de democratas que compreendam a democracia não só como uma expectativa, como uma perspectiva de vida e de futuro, mas como um regime político que possa ser bem vivido, que responda aos seus anseios, aos seus interesses, às suas vontades, ou seja, de democratas virtuosos. Isso é possível, e é possível encontrar num leque ideológico o mais amplo, né, que a gente possa imaginar, né, democratas virtuosos que compreendam a democracia. Não é fácil, né? A sociedade é complexa,
o regime político, o sistema político democrático também é complexo, os governos democráticos também são complexos, precisam ser avaliados com racionalidade, com objetivo, com realismo, ao invés de serem avaliados de maneira demagógica, onde a demagogia quer seduzir para uma crença de que tudo é fácil, só falta colocar em prática, só falta seguir um líder e um chefe. A democracia não é isso. Com isso, seguindo um líder e um chefe de maneira cega, né, nós não vamos valorizar a democracia, nós não vamos construir a democracia na nossa vida. Professor Alberto Agio, muito obrigado pela entrevista, agradeço bastante e vamos retomar essa conversa em breve, esperando com boas notícias também, principalmente no campo democrático. Tá certo. Muito obrigado. Valeu.